No vídeo de hoje nós vamos falar que a Bíblia, né, não é um livro antigo, mas a Bíblia é um livro para sobrevivermos nos dias de hoje. E tu dar conta, tudo quanto a gente está a enfrentar diante deste momento, a gente está a viver diante deste momento, a gente está a passar diante desse momento. Há milhares de anos as pessoas também já passaram por essa situação, já enfrentaram o mesmo problema, já passaram por coisas que você está a passar no dia de hoje. Então, a Bíblia não é um livro antigo, a Bíblia é um livro que vem a nos orientar como é que nós devemos viver no dia de hoje. Vou dar um exemplo. Há milhares de anos as pessoas já passaram por uma vida de ansiedade, por uma vida de falta de paz, por uma vida de problemas familiares, por uma vida de falta de finanças, por uma vida de problemas financeiros. Hoje há pessoas que vivem uma vida em que, ou seja, recebem dinheiro, né? Mas aquilo que eles fazem não conseguem saber o que realmente está a fazer com ele. Da mesma forma que o dinheiro entra, da mesma forma que o dinheiro vai. Hoje a pessoa está a viver uma vida de grandes problemas sentimentais. Ela não consegue ter uma paz sentimental dentro da sua relação. Então, são problemas que há milhares de anos as pessoas já enfrentaram e também já passaram por essas situações. A Bíblia não nos ensina que a vida aqui na Terra será uma vida fácil, mas nos ensina a permanecer firme, né? Mesmo em situações difíceis. Embora que, apesar de tudo que a gente está passando, podemos permanecer firme na palavra de Deus. Em Provérbios, nós podemos ver, né, no livro de Provérbios, diz assim: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. O que você pensa dentro de ti, constrói fora. O que você pensa dentro de ti vai se refletir diante das suas ações. Vou dar um exemplo. Imagine que você está vivendo uma vida de medo. Automaticamente você vai errar diante das suas decisões. Mas se você tiver a viver uma vida de fé, uma vida de oração, uma vida de atitudes certas na tua vida, uma vida de ações que vem a transformar a tua vida, aí você vai tomar decisões com clareza, decisões firmes, decisões de paz, decisões de prosperidade, decisões de sucesso na tua vida. Então é necessário que a gente tire o medo dentro de ti. A gente tira ações negativas, a gente tira pensamentos de frustração, a gente tira pensamentos que não vão te proporcionar nada. Porque se a Bíblia diz isso, é para nós termos fé, para nós estarmos mais diante da palavra de Deus. Porque a Bíblia é uma palavra transformadora. Ela vem a transformar o ser humano, ela vem a transformar o homem. Tudo quanto o homem diz que não é possível, tudo quanto o homem diz é para essa pessoa que já não vai mudar, Deus muda o ser humano, Deus transforma sem resultado. Então, nós devemos estar mais perto de Deus, diante de nossas situações, independentemente daquilo que nós estamos a passar, devemos estar mais firmes diante da palavra de Deus, porque isso é apenas um reflexo daquilo que as outras pessoas já enfrentaram. Nós hoje, no dia de hoje, também estamos a enfrentar, mas devemos permanecer firmes. A Bíblia está para nos ensinar como permanecer firme nesses momentos difíceis. Eu espero que quando você ver esse vídeo, que você não tiver uma vida de paz, né? Você pega a tua Bíblia, você começa a ler a tua Bíblia. Não lê por obrigação, não lê porque eu estou a dizer, mas lê como se fosse de conta que você está à procura de uma direção para Deus, independentemente daquilo que você está vivendo. Lê como se fosse de conta que você está à procura de uma solução na sua vida. E eu creio que Deus vai responder, eu creio que Deus vai te fortalecer. Eu espero que o vídeo de hoje tenha te proporcionado grande prosperidade na tua vida. Compartilhe com quem está na mesma situação e comenta aqui no vídeo o que, é que você quer que eu traga para mais
para outros vídeos, né? Para vídeos futuros. E aproveita a se inscrever porque vai me ajudar muito e bastante para saber se realmente você tem gostado do meu conteúdo. E até a próxima.